Uma nova geração que aparece a cada tempo. Pessoas que se destacam por seu nobre sentimento. Andarilhos sempre com suas armas empunhadas. Uma incrível geração de mestres na espada. A cada suor derramado por anos de treinamento, a cada corte de espada demonstram os seus talentos. Por suas habilidades que são muito conhecidos. Apenas quando os veem todos já sentem o perigo da nova geração. Prodígio atualmente ao salvar aquele garoto, um amigo como presente. Mostra a todos o título, o nome de seu poder. Grande bondade no coração, todos ali vai proteger. Um poder gigantesco de inimigos sente dó. Com sua força em batalha, espadas viram pó. Anos como cavaleiro, sem nem sacar a espada. Oponentes contra ele, isso não leva a nada. Cavaleiros cuja bondade é contida no coração. Por tudo e todos, sempre presentes por sua nação. Por anos de glória, uma família muito respeitada. Inimigos em batalha perecem as suas espadas. Cavaleiros cuja bondade é contida no coração. Por tudo e todos, sempre presentes por sua nação. Capítulo 2 XXXXXX Sistema iniciado verificando status mental verificado status espiritual verificado status físicos verificado misturando memórias do antigo proprietário ao host 10%, 40%, 70%, 90%, 100% assimilação completa. Bem-vindo host, minha cabeça dói. Então em um clique todas as memórias começam a voltar, as memórias do encontro com o sistema. Aquilo realmente foi real. Olhando para o lado esquerdo eu consegui ver um espelho na parede. Mas quando eu vi minha aparência eu congelei. Eu tinha cabelos negros como a noite mais bela e lindos olhos verde como duas lindas esmeralda. Espera um pouco. Sistema. Eu perguntei para mim mesmo, embora pareça estranho. Sim, host. Isso é incrível. Sim, agora é incrível mesmo. Deseja começar o tutorial host? Sim, não sim. Vamos começar sistema. O sistema tem as seguintes funções host. Status. Linhagem. Inventário. Linhagem. Habilidades. 1. Entendo. Você pode me dar uma descrição deles? As descrições são as seguintes. Status. No status são onde se localiza as principais funções do sistema. Nele o host pode ver HP e MP assim como sua força, velocidade dentre outros atributos. Inventário. O inventário é um espaço separado da realidade onde o host pode armazenar qualquer coisa, menos seres vivos. Linhagem. Nessa opção o host pode comprar as mais diversas linhagens sanguíneas como Shinigami, Uchiha, Deus, dentre outras. Cada linhagem confere ao host habilidades únicas. Loja. Na loja o host é capaz de comprar qualquer arma ou item que quiser como por exemplo Zakun Anumis, Zanpakuto e Noble Pantas. Habilidades. Nessa opção o host pode comprar qualquer habilidade existente para usar como quiser. Entendo, isso é de fato muito útil. Diga status host status. Nome. Não escolhido. Linhagem. Deus título. Deus do submundo Sacred Gear. Desconhecida STR. Sem int. Sem dex. Sem look key. Sem gold. 01. Então esses são os meus status. E até que não está tão ruim assim. Sistema, porque a minha Sacred Gear está como desconhecida? O host deve despertar para descobrir qual é. Entendo. Você pode me dar uma descrição? Sim, host. Linhagem. A linhagem é a raça e árvore genética do host. Ela pode ser mudada se o host adquirir outra. Cada linhagem tem habilidades diferentes. Títulos. Os títulos são alcunhas dadas ao host por fazer determinadas missões ou reconhecimento. Cada título tem sua propriedade única STR. São as habilidades físicas do host. Força, resistência, longevidade, durabilidade, tempo de cura e habilidades de combate VIT. É a sua vitalidade. Saúde mental, física, espiritual e sexual INT. É a inteligência. Capacidade de aprender e raciocinar e processar informações DEX. É sua destreza. Agilidade, reflexos, sentidos, velocidade, precisão look key. É a sua sorte.
Isso melhora todos os aspectos sociais do Ost 1, eu entendo, mas não sabia que cada linhagem e título dava habilidades únicas. Você pode me dizer o que eu ganho com a minha linhagem e título? Linhagem: Deus. A linhagem dos deuses dá ao seu usuário a capacidade de ter a fisiologia de um deus, acompanhado da imortalidade, é claro. Os deuses são seres eternos, não importa o que aconteça, você pode destruir seus corpos, mas nunca suas almas, eles sempre voltarão como deuses. Sendo o único Deus vivo, você pode dar divindade a qualquer ser humano que você quiser, e você pode retirar a divindade de outros deuses, mas não totalmente, apenas 40% de sua divindade. Isso é uma habilidade bem útil até. Será que isso funciona no clã das deusas? Deixando esses pensamentos de lado. Sistema: sim, Ost, como posso ajudá-lo? Eu tenho algum pacote inicial ou algum do tipo? Sim, o Ost recebeu um pacote inicial, deseja abri-lo? Sim, por favor. Pacote sendo aberto. O Ost recebeu 3 presentes. Primeiro presente inicial. O usuário recebeu 5 tickets de compras gratuita na loja do sistema. 2. Segundo presente inicial. O usuário recebeu a armadura do Deus do Submundo, Hades do universo de In, Cavaleiro do Zodíaco, em forma pingente. 3. Terceiro presente inicial. 10.000 de Gold, pode gastar na loja do sistema. Eu não fiquei tão surpreso assim, já esperava por isso. Eu sinto um brilho embaixo do meu queixo olhando para baixo. Ainda dava eu olho para o meu pescoço e vejo um pingente, com o desenho de um anjo no pingente. Sistema: abra a loja, por favor. Avisou. O host terá que escolher um nome para poder entrar na loja em questão. Eu levantei uma sobrancelha com isso, pois não era uma coisa muito importante assim, do meu ponto de vista, é claro. Eu só iria colocar qualquer nome, foda-se, mas outra mensagem do sistema me pegou de surpresa. Avisou. Antes do host escolher seu futuro nome, o host terá total acesso às memórias do antigo deus do submundo em questão. Por essa eu não esperava, as memórias do Hades. Ser não me falhar a memória, o passado do deus do submundo não tinha sido mostrado no anime. Isso pode ser interessante. Sistema: já pode liberar as memórias, dizia eu, esperando um pouco ansioso pelo que poder vir. Avisou. As memórias serão liberadas em 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. XXXXXX, 30 minutos depois. Solidão. Se tivesse uma palavra para descrever a vida de Hades, seria essa. Quando as memórias dele começaram a passar por mim, não foram só elas. Foi sua experiência, memória e sentimentos. Toda a sua dor, tristeza, ódio, raiva, alegria, tudo. Eu sabia que a vida do deus do submundo não era nem um pouco fácil. Quando eu ainda estava vivo, eu tinha lido e aprendido muito sobre a mitologia grega devido a alguns animes mitológicos. Eu sabia que a vida do Hades tinha sido um completo inferno na Terra, mas isso tinha começado quando ele recebeu o aspecto do submundo, na divisão de domínios entre os 3 irmãos, certo? Não, seu sofrimento começou bem antes disso. Memórias: no nascimento de Hades, sua mãe, a Titã Rhea, pensou que desta vez ela poderia fazer com que seu marido Titã Cronos não devorasse seu novo filho. Mesmo que cada célula de seu corpo odiasse Cronos, ela não conseguiria fazer nada em uma luta contra ele, afinal sua divindade não se é focada em combate. Mesmo ela sendo um dos titãs da primeira geração, ela era possivelmente o mais fraco dentre todos os titãs. Além disso, o domínio dela sobre sua suprema virtude, vulgo nono sentido, era bastante ruim. Seus cosmo não era muito poderoso, então não havia nada que ela pudesse fazer.
O único motivo de ela não ser apenas um brinquedo para qualquer um dos Titãs usarem e descartaram depois era porque ela era o troféu de Cronos, e ninguém em sã consciência iria atacar ou até mesmo tentar estuprar a mulher do rei dos Titãs. Fazer isso era quase um suicídio. Ela pensou durante toda a sua gravidez em como salvar os seus filhos. Mas a única coisa que vinha em sua mente era continuar implorando ao seu esposo que parasse de comer seus filhos. Ela pensou que talvez dessa vez Cronos se tocasse que ao estar fazendo isso ele apenas estaria encaminhando a própria queda dele mesmo. Se você não sabia, esta é a primeira filha de Rhea e Cronos. E então os meses se passaram. Rhea já estava entrando em trabalho de parto, e parecia que desta vez este parto iria ser bastante longo. Mas apesar de ter sido um parto bastante longo e doloroso para Rhea, a criança nasceu sem nenhuma complicação. O filho foi entregue primeiro. Cronos, que quando viu o rosto do neném, pensou seriamente sobre algum assunto e até realmente lançou um pequeno sorriso para a criança, que ao ver aquele sorriso de seu pai parou de chorar e começou a rir do sorriso de seu pai. Cronos, quando bateu seus olhos no garoto, pensou que talvez ele pudesse poupar uma criança. Rhea, ao ver essa interação de Cronos com o pequeno bebê, ficou realmente confusa. Elas se perguntavam que talvez depois de tanto implorar para que ele não devorasse seus filhos, ele ouviu o pedido dela e caiu em juízo. Mas apesar de estar confusa sobre isso, ela estava feliz, pois não iria ter mais que sofrer pelos seus filhos. A linda mulher pediu a Cronos a criança para que pudesse segurar um pouco ele no colo dela, mas ao ver o rosto daquele bebê, a sala estava se tornando mais quente devido ao cosmo de Rhea, que parecia estar em chamas. Nem mesmo o seu próprio domínio divino conseguia fazer com que ela amasse essa criança. Todo o sofrimento que ela teve que aguentar devido à sua divindade ser sobre a família, o que a causava dano em dobro ao ver seus filhos sendo devorados. Este ódio e raiva foram despejados totalmente em cima dessa criança. Pegue, como o disse com uma voz tão fria que fez com que o garoto que estava em seus braços começasse a chorar. E o motivo disso tudo era porque o bebê era idêntico ao pai dele. Você poderia dizer que não existiriam mais diferenças na aparência do Titã e do pequeno Deus quando ele se tornasse um adulto. Eles seriam iguais fisicamente. Eu achei que tudo o que você quisesse era que eu parasse de devorar nossas crianças. Agora você volta atrás com o que você tanto me implorou para que eu não fizesse, disse com raiva pela indecisão da mulher em sua frente. Se fosse qualquer outro dos meus filhos eu tentaria o salvar, mas este eu não quero que seja salvo. Se era possível sentir todo ódio e desprezo, qualquer sentimento que seja negativo. Como ela não conseguia expressar seu ódio por Cronos, sua mente encontrou uma nova fonte para despejar todo o seu ódio em cima desta nova criança. Sabe, garoto, você conseguiu amolecer meu coração, mas infelizmente para você, a sua mãe te rejeitou. Estas foram as últimas palavras que o neném Hades escutou antes de ser engolido por seu pai. Hades sempre foi alguém antissocial, nunca se importou muito em conversar com as pessoas. Para ele a interação nunca teve muita lógica. Para que eu precisaria de outra pessoa quando eu posso fazer as coisas sozinhos? Ele realmente sempre fez tudo sozinho. Mesmo não tendo sido o primeiro filho de Cronos a ser devorado, ele teve que ser o que amadureceu mais rápido para cuidar de seus irmãos. Quando ele encontrou seus irmãos dentro do estômago de Cronos, eram apenas pessoas irresponsáveis que ficavam chorando. Esta, por ser a mais velha, conseguia esconder melhor a sua tristeza e amargura. Mas, Hera e Demeter elas não conseguiam fazer nada sozinhas. Por esse motivo ele precisou amadurecer mais cedo que seus irmãos. Mesmo com o constante desprezo de Hera e Demeter, ele cuidava delas também. Hades nunca entendeu a implicância que suas irmãs tinham contra ele. Poseidon, depois do momento em que nos encontrou, até mesmo depois de sermos cuspido para fora da barriga de Cronos, continuou sendo um babaca.
Depois de sairmos da barriga de nosso pai, encontramos um garoto bastante bonito com belos cabelos dourados e lindos olhos azuis. Quando escapamos daquele lugar, ele o tempo todo flertava com Zeus, elogiando ele, e eu até pensei que estava vendo outra pessoa totalmente diferente. Mas Zeus não deu bola para ela. Eu não entendi isso até chegarmos no nosso esconderijo e encontrarmos uma linda mulher de lindos cabelos rosas. Pelo que eu descobri, ela e meu irmão são casados e o nome dela é Metis. Time Skip, fazem 7 dias que eu e meus irmãos ganhamos a Titanomáquia e pelo que parece temos que decidir quem ficará com cada um dos 3 principais domínios. Eu, Zeus e Poseidon, por sermos os que mais nos destacamos na guerra, iremos ficar com algum deles, e os domínios são: o céu, aquele que tirar esse será conhecido como não apenas Rei dos Céus, mas também o Rei do Olimpo, já que é a posição mais prestigiada. Os mares são bastante misteriosos e guardam muitos segredos. O que tirar essa posição será conhecido como o Rei dos 7 Mares. O submundo, lugar de menor prestígio e o que ninguém quer tirar, na minha opinião é o melhor lugar, não apenas por ser silencioso, mas também pelos inúmeros tesouros contidos lá. O que pegar esse será conhecido como Imperador do Submundo. Zeus, estamos há quase umas 7 dias adiando essa seleção de territórios. Zeus falou como uma voz arrogante, demonstrando sua pressa para isso. Poseidon: concordo com você, meu irmão. Poseidon mostra um rosto ansioso, como se estivesse esperando algo. Hades: esses 2 caras estão planejando alguma coisa. Vamos logo, não tenho o dia inteiro. Explique como irá funcionar. Zeus então tirou 3 pedras de seu bolso, uma azul, a outra branca e a última preta. Zeus: o que tirar a branca vai ficar com o céu, a azul com os oceanos e a preta o submundo. Eu, como o que mais contribui na guerra, irei primeiro. Lembrando que isso é uma fanfic e pode não seguir os mitos originais ou a história de Senseiya. Hades, apesar de ter derrotado a maioria dos titãs sozinhos, não falou nada. Ele era o mais forte entre os 3 por ter técnicas mais fortes, um físico mais treinado e um domínio maior sobre sua suprema virtude. Zeus ficou muito arrogante depois de receber seu raio mestre e parou de treinar por se achar o invencível. Poseidon ainda treinava de vez em quando, mas a maior parte ele estava à toa. Sua preguiça aumentou ainda, mas nos últimos 2 meses da guerra ele quase não treinou mais também. Por outro lado, depois de receber a sua espada que o tornava invisível, Hades começou a treinar jeitos de não apenas criar novos golpes, como também combinar a sua habilidade de ficar invisível com sua esgrima. Algo que foi fundamental na vitória dos deuses contra os titãs. Se não fosse pelas habilidades de Hades, a guerra, que demorou apenas 1 ano, poderia ter levado muito mais tempo. Zeus então armou as pedras, fechou seus olhos e pegou uma delas. Ele tirou a pedra branca. Zeus: algo desse nível é algo digno para mim, em um tom arrogante. Zeus dizia enquanto segurava a pedra. Hades: eu tenho quase certeza que ele roubou, mas eu não quero despertar a rainha do drama de novo. Poseidon: merda, eu não quero ficar com o submundo. Eu sei que Zeus trapaceou, então se eu roubar acho que não deve ter problema também. Hades: bom, então agora eu vou pegar a minha. Poseidon: momento, irmão. Poseidon falava afobadamente, tentando chamar a atenção de seu irmão. Deixe eu ir primeiro, fazendo favor. Hades: TCH, claro, eles estão fazendo alguma coisa. Hades então saiu de lá e voltou para onde estava antes. Poseidon: ok, eu só preciso dar uma espiada. Poseidon então colocou a mão dentro do recipiente e, espiando um pouco, encontrou a pedra azul. Poseidon: parece que você ficou com o submundo. Ainda bem que eu não vou mais ter que ver esse monstro. Hades: TCH, como se eu me importasse, eu não quero ninguém do Olimpo ou dos mares nos meus domínios, e também não peçam minha ajuda para nada até nunca mais. Depois de dizer isso, Hades pegou sua canoa feita pelos ciclopes, sua espada e partiu rumo ao submundo. Time Skip: já faz muito tempo que eu sou o comandante do submundo.
Todas as semanas o Olimpo faz gigantescas festas. Eles convidam todos os deuses, mas eu nunca recebi nenhum convite uma única vez. Eu fiquei sabendo que o orgulho de Zeus e Poseidon ficou tão alto que eles se atreveram a falar que ganhariam facilmente do deus bíblico. É quando os dois idiotas foram enfrentar ele. Bem, como eu posso explicar isso? O resultado disso é que eles foram derrotados por ele com um simples mover de seus dedos. Parece que as histórias sobre ele ser onipotente eram verdadeiras. Eles são idiotas para enfrentarem ele. Bom, o submundo é um lugar realmente quieto e escuro. Eu adorei essa parte dele. Também não existe ninguém para me perturbar. Durante uma de minhas raras saídas, eu me deparei com duas ninfas fofocas sobre Go. Interessante. Existem boatos de Zeus ter ficado paranoico depois de ouvir a profecia de Cronos que seu filho o derrubaria de seu trono, assim como ele e seus irmãos fizeram com Cronos. Também ouvi que ele matou Metis por ter se casado com Hera. Sinceramente, eu acho isso uma idiotice. Matar a pessoa para prevenir uma profecia não seria mais fácil somente quando seu filho for adulto entregar o trono a ele? Não é como se eu me importasse mesmo sobre esse assunto. Eu quero mais é que eles se fodam. Nota do Vostre: o tempo vai avançar gradualmente e só vai mostrar tópicos interessantes. Quando Canon começar, eu vou parar de fazer tantos time skips. Eu estava fazendo a porra da minha papelada governando o submundo, quando do nada um caralho de um buraco apareceu no topo do submundo. Eu quero saber o que esses arrombados estão fazendo. Eu tô há mais de 2 dias fazendo recontagem sobre as almas do submundo para ter certeza de que nenhuma conseguiu fugir. Eu vou subir o Monte Olimpo e bater um pouco em Zeus e talvez Poseidon, se eu ver, porque eu sei que eles estão envolvidos nessa merda. Então me dirigindo para a entrada do submundo e pedi a Thanatos para ficar cuidando das almas do submundo enquanto eu vou resolver alguns assuntos. Comecei a me dirigir em direção ao Olimpo. Ao chegar lá pensei em ir direto até Zeus, mas parei um pouco para observar algumas ninfas. Enquanto procurava algumas ninfas me deparei com um belo jardim. Eu nunca tinha visto flores tão maravilhosas como essas. Quem quer que tenha cuidado desse jardim se esforçou muito. Eu avistei uma jovem vindo em minha direção. Eu não tinha olhado em seu rosto até esse momento, mas quando eu a vi senti como se meu coração frio e sombrio tivesse começado a ficar mais quente e mais colorido. Ela era linda, mais bela que qualquer ninfa ou deusa que eu já tenha visto. Eu senti minhas bochechas esquentar. Eu tentei abrir minha boca para tentar puxar algum assunto, mas logo eu fechei minha boca. Nota do Vostre: como Persefone não tem aparições em CCI, irei mostrar a sua aparência sendo a mesma dos mitos gregos. Ela tinha belos cabelos castanhos dourados que brilhavam ao sol, com lindos olhos verdes. Ela usava uma coroa de flores no topo de sua cabeça e usava uma linda túnica branca. Hades, que nunca havia se sentido de tal maneira, não conseguiam entender seu mundo sombrio. Parecia ter ganhado um pouco mais de cor. Hades: olá, a senhorita poderia me dizer qual o seu nome? O meu nome é Persefone, senhor. Eu poderia saber quem é o senhor? Também nunca vi ninguém parecido com o senhor no Olimpo. Hades: eu não costumo vir muito ao Olimpo, então é normal não me conhecer mesmo. Bom, eu irei me apresentar. Meu nome é Hades. Ele, após terminar de falar, cumprimentou ela como um cavaleiro. Persefone: Hades, você quer dizer um dos 3 grandes? Persefone ficou assustada porque, mesmo sendo filha de Zeus, ela nunca encontrou ele. Hades: sim. Persefone: você sabe como meu pai se parece? Persefone tinha estrelas em seus olhos após terminar a pergunta. Hades: então quem seria seu pai? Perguntou intrigado. Persefone: o nome dele é Zeus. O olho de Hades tremeu um pouco ao ouvir esse nome. Ele quase se esqueceu o motivo de ter saído do submundo. Hades: bom, Zeus, ele é um pouco parecido com você, mas então se Zeus é seu pai, sua mãe é Hera. Persefone: não, minha mãe é Deméter. Hades: bem que me lembra um pouco dela mesmo.
Persefone, Senhor Hades, é verdade que você usa essa máscara em seu rosto por ser feio. Ela colocou um dedo em sua bochecha e inclinou a sua cabeça para o lado, parecendo estar curiosa. Hades provavelmente foi Demeter, porque ela me odeia tanto. O que eu fiz para ela? Ele colocou uma mão em sua cara e então tirou a máscara que cobria seu rosto. Persefone, por que você esconde seu rosto se você é tão bonito? Hades, estilo eu gosto. Persefone, você é meio estranho, sabia? Ela falou enquanto soltava pequenas risadas. Hades passou então a tarde inteira conversando com ela e quase acabou esquecendo de ir falar com Zeus, mas ele acabou se lembrando e partiu rumo à sala de reunião do Olimpo. Hades, Zeus, eu posso lhe dar duas opções. Zeus, como assim? Você nem fala um boa noite primeiro. Hades, Zeus, não fica de palhaçada, você não quer eu aqui e eu não quero estar aqui também, eu tenho que voltar logo para o submundo. Zeus, então diga o que você quer. Hades, primeira opção, eu te espancou pelo que você fez com o teto do submundo e o tanto de almas que eu tive que contar para verificar se nenhuma havia sumido. Zeus sentiu um calafrio em suas costas, claro. Ele ainda lembra claramente da luta entre Hades e seu pai, enquanto Zeus e Poseidon, unindo forças, mal feriram Cronos e ficaram muito feridos. Hades, depois de derrotar Atlas sozinho, chegou e venceu com certa dificuldade de seu pai. O único motivo de Zeus ter desafiado o deus bíblico, mesmo depois de ouvir as histórias de seus poderes, é por ele nunca ter o visto em luta, e a outra é porque ele ficou com raiva ao descobrir que os seguidores dele os chamavam de deuses falsos. Mas Hades, ele conhece ele, o viu lutando e sabe que não é adversário para ele. Zeus e a segunda. Zeus engoliu seco pensando que poderia ser a segunda opção. Hades, eu quero namorar a sua filha Persefone e eu quero seu consentimento. Zeus, o problema não é eu e sim Demeter, se você convencer ela eu não tenho problemas. Hades, acho que você não está entendendo. Eu estou apenas notificando você e Demeter, querendo ou não isso vai acontecer. Eu vou fazer ela se apaixonar por mim e quando ela se apaixonar por mim eu irei torná-la a rainha do submundo. Time Skip. Hades vem achando que sua esposa está muito estranha ultimamente. Ela ficou um pouco fria, ela até mesmo rejeitou um beijo meu ontem. Hades suspirou. O que será que está acontecendo com Persefone? Eu não gosto de me intrometer na vida dela, mas eu preciso saber o que está acontecendo com ela. Hades, ela tem estado rejeitando a comida e só quer comer algo específico. Outro dia eu peguei ela vomitando quando eu fui no banheiro, e também ela parece ter engordado um pouco. Será que ela está doente? Desde eu ter perdoado o que aconteceu com Adonis, sinto que ela está diferente. Acho que eu vou passar hoje no Olimpo e perguntar a Zeus se ele sabe o que ela tem. Então Hades passou o resto da manhã verificando a punição de cada alma que ia pro submundo, e quando era tarde ele foi para o Olimpo. Como ele não queria que ninguém soubesse de sua visita, ele apagou totalmente a presença de seu cosmo e se dirigiu para o salão do Olimpo. Bem, seria isso o que aconteceu até ele sentir um pouco do cosmo de Persefone no quarto de Zeus. Hades achou estranho. Hades, será que ela também quer falar com ele? O que será que eles estão conversando? Ele se dirigiu para a janela do quarto de Zeus e se pendurou no parapeito da janela, e lá ficou escutando a conversa. Persefone, pai, o que a gente faz? Zeus, fica calma, filha, precisamos pensar no momento. Hades, o que eles estão querendo dizer? Acho que eu vou ficar mais um pouco. Persefone, mas e se ele descobrir, pai? Hades, descobrir o que? Persefone. Hades começou a ficar com raiva. Zeus, ele não vai descobrir Persefone. A criança irá nascer nos meses que você fica com sua mãe. Essa criança tem 3 meses e meio. Você tem mais 6 meses com a sua mãe. Hades, impossível, ela não faria isso. Eu e ela estamos juntos há mais de 100 anos e ela nunca quis passar do beijo. Eu não tentei forçar porque ela não ia gostar disso. Quem é o desgraçado? Eu vou matar esse merda. Hades estava fervendo em raiva, mas mesmo assim ele se controlou para tentar escutar quem é o pai.
Persefone, pai, ele não pode ficar nem comigo nem com você, então o que faremos? Zeus, você só precisa enganar o Hades, ele te ama demais para tentar fazer algo com a criança. Persefone, mas pai, desde o que aconteceu com Adonis, eu não consigo mais ficar com Hades, eu me sinto com nojo dele. Depois de escutar que Zeus era o pai, Hades ficou furioso, mas assim que ele escutou o que Persefone disse, seu mundo, que antes era colorido pela presença de Persefone, se tornou outra vez sombrio. Seu coração, que tinha se tornado caloroso, voltou a ser igual um pedaço de pedra. Seu mundo quebrou depois dessas palavras. Hades não tinha vontade nem mesmo de bater em Zeus. Então a única coisa que ele fez foi voltar para o submundo e chorar. Depois de alguns minutos chorando, Hades voltou ao normal e foi fazer seu trabalho. Time Skip, hoje é o dia que Persefone volta ao submundo. Hades finalmente tomou coragem e ele já sabe tudo o que ele vai fazer. Thanatos, meu senhor, Persefone chegou. Hades, deixe-a entrar, e a peça para que compareça na minha sala de trabalho. Thanatos, entendido, meu rei. Hades, parece que tá na hora. Persefone, cheguei, amor. Persefone tentou dar um beijo em Hades, mas ela a impediu. Hades, precisamos conversar. Persefone, claro, o que seria? Ela mostrava um sorriso radiante ao falar isso. Hades então mexeu suas mãos e arrancou o seu anel de casamento de seu anelar esquerdo. Persefone, eu não entendi por que você tirou o seu anel, e ela parecia um pouco afobada. Hades, é isso mesmo que você entendeu. A partir deste momento eu revogo seu título como imperatriz do submundo e eu quero o divórcio. Persefone, mas por que? Você me ama e eu te amo também, então por quê? Porque ela então começou a chorar. O efeito da flecha de Eros havia acabado. Então, nesse tempo separada do seu marido, ela percebeu que o que ela sentia por Adonis não era nada comparado ao que ela sentia por Hades. E o que aconteceu com Zeus não foi nada além de coisa de uma noite. Claro que foi ele quem tirou sua virgindade, mas a pessoa que ela amava era Hades. Hades, eu não sou burro. Persefone, eu te perdoei por Adonis, mas a mesma coisa não é válida para Zeus. Você tem noção de que eu e você fomos casados por mais de 100 anos e eu nunca te forcei a fazer sexo comigo porque você dizia que não era o momento certo ainda, mas você teve a porra de um filho com seu pai? Eu tô cansado. Eu pensei que você me amava, mas vi que não era isso. Eu não te quero mais em minha vida. Persefone. Persefone, não, eu posso explicar, por favor. Hades, saia do submundo, agora. Time Skip, já faz alguns meses que eu estou de olho em uma mulher mortal e eu tenho certeza que eu estou apaixonado por ela. Ela é linda, refinada e tem lindos cabelos roxos, assim como olhos lilazes. O nome dela é Medusa. Ela chamou minha atenção quando entrou como uma sacerdotisa de Atena. Eu pensei algumas vezes em cortejá-la, mas ela fez um voto de castidade com Atena. Eu pensei em pedir diretamente a ela, revelando minha identidade. Hades, é isso. Definitivamente hoje eu irei me declarar a ela e pedir para que ela seja minha amante. Então ele subiu para o mundo mortal, mas ao chegar no templo ele não encontrou Medusa. A última vez que ele veio ver Medusa foram há 2 meses. Ele sabe que ela não está morta, já que ele não foi informado por Thanatos. Então o que será que aconteceu com ela? Hades, será que ela está doente? Ali tem outra sacerdotisa, irei perguntar para ela o que aconteceu com Medusa. Ele então se encaminhou para a sacerdotisa cuidando do templo. Hoje era sexta-feira, então no Olimpo deve estar acontecendo uma festa. Nesse momento que, para variar, eu não fui convidado. Hades, moça senhorita, sabe onde está Medusa? Eu gostaria de falar com ela. Figurante 1, você não ficou sabendo. Hades, sabendo que ele estava genuinamente confuso. Será que ela abandonou seus deveres como sacerdote? Assim ele poderia finalmente cortejá-la. Figurante 1. Ela foi amaldiçoada pela senhora Atena. Hades ficou chocado. Ele queria saber o motivo disso. Hades, mas por quê? Figurante 1.
Ouvi que ela foi estuprada na frente do templo de Atena, e a senhora Atena não gostou nada disso, então ela lançou uma maldição nela. Hades. Obrigado pela informação. O mundo começou a tremer pela raiva de Hades. Em menos de um segundo Hades estava já na frente de Zeus, interrompendo a festa do Olimpo. Zeus. Hades, o que você quer? Hades. Zeus, eu irei te dar 30 minutos para encontrar a pessoa que estuprou Medusa. Se você não o encontrar, eu vou descontar a minha raiva em você, não apenas por isso, mas também por ter engravidado minha ex-esposa. Zeus. Mas por que você se importaria tanto com uma mulher mortal? Hades. Eu estava apaixonado por ela. Zeus já estava com medo antes, agora ele ficou apavorado. Ele podia ou guardar segredo de quem fez isso, ou ele poderia entregar o culpado e ficar livre da ira de seu irmão mais velho. E como eu sabia que ele era um covarde? Zeus. Foi Poseidon. Após terminar, ele apontou para um homem de cabelos azuis desmaiado no chão. Hades então se dirigiu ao corpo do inconsciente Poseidon. Ele se agachou e colocou o corpo em seu lombo e partiu rumo à sua casa. É dito que depois desse dia Poseidon voltou para casa apenas uma semana depois, cheio de ferimentos e traumas. Depois desse dia, ele nunca mais traiu sua mulher. XXXXXX. Depois disso, eu comecei a ver centenas, não milhares de guerras santas, entre Hades e Atena, guerra após guerra, luta após luta. Até a final, a morte de Hades. Quando uma pessoa morrer normalmente, essa pessoa não aceita isso, ou algo do tipo. Mas, esse não era o caso de Hades. Ele não estava irritado pela sua morte, nem nada do tipo. Muito pelo contrário, ele era feliz. Finalmente ele poderia ter um verdadeiro descanso. A única coisa que ele realmente se arrependeu foi do jeito que ele tratou os seus subordinados, aqueles que sempre estiveram a seu lado. Não importa o que aconteça, eles sempre estavam lá para o ajudá-lo. Me desculpem, obrigado por sempre estarem ao meu lado. Pandora. Os deuses gêmeos, Thanatos e Hipnos. Radamantes. Minos de Grifon. Aiacos de Garuda. Vermeer de Grifon. Suíquio de Garuda. Cagal de Beru. Muito obrigada, ser. Todos nós reencarnamos um dia. Prometo que ser um senhor melhor para todos vocês. E com as suas últimas palavras ditas, assim ser finalizou a vida de um dos três grandes deuses olimpianos. XXXXXXX. Memórias OFF. Quando as memórias param de passar pela sua cabeça, aquele jovem ficou em silêncio. Depois de um longo silêncio, finalmente um som ecoou pela caverna. Sistema, eu quero escolher o meu nome. Sim, Host, pode falar. Qual será o nome do senhor? Hades, esse será o meu novo nome. Fim do capítulo XXXX.